E aí pessoal, voltando, passei um tempinho aí sem estar gravando vídeos da sequência, apesar de eu estar com a mesma camiseta do vídeo anterior, tá? Já passou uma semana, minha mulher já lavou essa camiseta, então eu não sou igual a Mônica não, que sempre tem a mesma camisa, tá? Mas tá beleza. Bom gente, o último vídeo parou, né, de uma vez. Deve ter tido algum problema na câmera, enfim. Bom, mas a gente vai dar seguimento aqui ao estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou falar com vocês agora a respeito do planejamento, que é o que a gente já vinha comentando anteriormente, né, nos vídeos. Como esse manual que eu tenho, que eu falei para vocês coletarem lá no site do Tesouro, é um manual extenso, né? Eu não pensei que ia se estender tanto. Eu não sei nem quantos vídeos serão suficientes para eu estar gravando todo o assunto por completo, né? Então eu vou tentar dinamizar para não ficar muito longo, né? Eu busquei aí uma forma mais didática de a gente poder estar estudando esse assunto, não só em cima de texto legal, né? Pura e simplesmente. Então eu vou tentar aí dar no tocante, dar seguimento, né? Espero não correr demais com o assunto, mas vamos lá. Vamos parar de enrolar. Então vamos lá. Tá, vamos falar do planejamento, né? Capítulo 4 aqui do manual. Planejamento. A Constituição de 88, no tocante ao planejamento na administração pública, teve a clara preocupação de institucionalizar a integração entre os processos de planejamento e orçamento, ao tornar compulsória a elaboração dos três instrumentos básicos para este fim. O primeiro deles é o Plano Plurianual, PPA, destinado a ações de médio prazo, coincidindo com a duração de um mandato do chefe do executivo. O orçamento anual, para discriminar os gastos no exercício financeiro ali de um ano, e a lei de diretrizes orçamentárias, que serve como elo entre aquele orçamento anual e, né, e aquele plano plurianual, que corresponde ali ao período de um mandato do chefe do executivo. Então vamos pôr isso aqui na tela. Ó. O planejamento, segundo a LRF, ele vai abarcar o que a gente está falando agora. Você tem três instrumentos. O PPA, que é o plano plurianual, correspondente normalmente a um mandato do chefe do executivo, no caso, prefeito. E aí, normalmente não, né? Atualmente, 4 anos, né? Não sei se vai mudar futuramente aí, desculpa o meu garrancho. Primeiro, né? Depois a gente tem o orçamento anual, né? Orçamento anual. Pelo que a gente falou anteriormente, salvo engano, é o LOA, tá? Que corresponde a um ano. Um ano de exercício financeiro, né? Um ano de exercício. Então, se dentro do mandato você tem 4 anos, dentro da lei de orçamento anual você tem um exercício, um ano dentro do exercício, e você tem a LDO, que é a diretriz orçamentária. Desculpa os garranchos aí, viu, gente? Que a lei de diretriz orçamentária, a tal da LDO,
ela serve para ser um elo de ligação entre o plano plurianual e o orçamento anual, a lei de orçamento anual. Quer dizer, a LRF procura aperfeiçoar a sistemática traçada pela norma da Constituição, atribuindo novas e importantes funções ao orçamento e à LDO. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês em relação ao planejamento dentro da égide aí da LRF? Estou dizendo o seguinte: você tem 3 instrumentos, né? Você tem a Constituição, né, que manda organizar, papapá, não sei o que, tal. Aí foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é uma lei federal. Pá, beleza. E a níveis inferiores e também a nível federal, estadual, municipal, você vai ter o planejamento plurianual dos 4 anos de mandato do chefe do executivo, a LOA, que é a lei de orçamento anual, um ano dentro desses 4, cada ano vai ter uma LOA, né, teoricamente, e a LDO, que faz a junção entre uma e outra, quer dizer, aqui você tem uma determinação geral para os 4 anos de mandato, e aqui ano a ano, quer dizer, uma coisa mais específica, o que cada ano vai ser administrado o orçamento para atender as necessidades da população. E quem é que vai linkar um no outro? É a diretriz orçamentária, né? Você tem o plurianual e para realizar esse orçamento aqui você precisa de uma diretriz, certo? Então a diretriz vai linkar esse nesse, ela fica aqui no meio, ó, a LDO. A gente vai estudar ela em específico, beleza? Então, taca-lhe pau. Vamos falar específico aqui do PPA. Beleza, bora lá. Plano plurianual, né? É o PPA. Já falei para vocês anteriormente, então não vou repetir de novo, tá? Bora lá. Previsto no artigo 165, inciso 1º da Constituição. Então você já tem que ter em mente, ó. Artigo 165, 1 CF, tá? Tem a função de estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, abrangendo um período de 4 anos, como eu falei para vocês. Nosso entendimento é que não se aplicam nas esferas estaduais e municipais as disposições concernentes à regionalização, pois conforme se depreende da leitura do parágrafo 7º do referido mandamento, são elas mais pertinentes ao PPA federal. Quer dizer, está falando aqui em outro patamar. Como é esse artigo na Constituição, que prevê o PPA, o Plano Plurianual, ele está falando a nível federal, né? Mas a gente vai aplicar o mesmo dispositivo nas outras esferas, né, estaduais e municipais. E nesse caso, na Constituição, ele vai ter lá um parágrafo 7º, que pelo que ele disse aqui, falando da regionalização. Porque o plano plurianual, dentro dos 4 anos, ele tem que atender a grandiosidade do país, né? Que tem várias regiões, né? E necessidades distintas, né? Mas a nível estadual e municipal, a gente não vai utilizar essa regionalização porque é um nível menor. Beleza. O objetivo visado pelo Poder Constituinte de 88 era a redução das disparidades, papapá, não sei o que, tudo isso que eu falei para vocês. O texto da LRF, aprovado pelo Senado, previa a antecipação em 120 dias do prazo para remessa da proposta de PPA ao Legislativo, até o final de maio. Além da elaboração de um anexo da política fiscal, destinado a demonstrar a compatibilidade dos objetivos e metas plurianuais nele contidos com as linhas gerais de política econômica nacional e ao desenvolvimento social. Dessa forma, assegura-se-ia
ao menos em tese, uma certa uniformidade de linhas de ação entre as esferas federal, estadual e municipal, de modo a lograr-se o máximo de resultado nas ações desenvolvidas, com o mínimo de conflitos e superposições. No entanto, essa parte foi objeto de veto pelo presidente, sob o argumento que a exiguidade do prazo inviabilizaria o aperfeiçoamento metodológico do PPA, bem como a seleção mais criteriosa de programas e ações prioritárias de governo. O que deve ser ressaltado é a condição do PPA como documento de mais alta hierarquia no sistema de planejamento de qualquer ente público, razão pela qual todos os demais planos e programas devem subordinar-se às diretrizes, objetivos e metas nele estabelecidos. Então é o seguinte, falei pra preula, né? Mas beleza. O que ele está dizendo aqui? Que quando foi criada a lei né, em relação ao PPA, dizia-se que devia ser entregue o PPA até 120 dias do início do mandato. Né? Então até ao mês de março, maio, sei lá. Beleza. Só que aí foi vetado pelo presidente, toda aquela historinha tal que não interessa pra gente, mesmo porque isso não cai na prova. Mas o que ele disse aqui que é importante é que todo governo, União, Estado, municípios, distritos, enfim, ele tem que ter a lei prioritária dele, o rumo dele. O rumo dele é a PPA. É o plano plurianual que ele vai fazer dentro dos 4 anos que ele está no poder, certo? Então todos os programas de governo, né, as políticas públicas, sejam sociais, enfim, tributárias, fiscais e tralalalaô, ela tem que estar baseada no PPA que ele entrega lá no comecinho do mandato. Certo? Ó, é o documento de mais alta hierarquia no sistema de planejamento de qualquer ente público, razão pela qual todos os demais planos e programas devem estar seguindo as diretrizes dele. Certo? Beleza. Falando agora da LDO, que eu falei para vocês, que é a diretriz, né, a lei de diretrizes orçamentárias. Beleza, vamos ver o que fala aqui. A LDO, na sua concepção original, tinha a função básica de orientar a elaboração dos orçamentos anuais. Como deveria ser feito o orçamento ano a ano. Você faz o PPA, plano plurianual, 4 anos de mandato, e anualmente, né, essa lei aqui que daria a diretriz para, no primeiro ano a gente vai fazer isso, segundo, terceiro, no quarto, né, para atingir os objetivos desejados, né, inicialmente. Beleza. Tal, abrangendo o período de 4 anos. O nosso entendimento é que não se aplicam nas esferas... Não, opa, deixa de ser burro, lá embaixo, desculpa aí. A LDO na concepção... isso aqui subsequente. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO recebe novas e importantes funções, sendo as mais importantes, aí eu vou listar para vocês. Quer dizer, primeiro, antes, ela tinha a intenção de dar as diretrizes dos orçamentos. Então você tinha que fazer o orçamento no ano anterior para o próximo ano com base nas diretrizes da LDO, né? E seguindo, né, a PPA. Por isso que ela linka, né, a PPA ao LOA, a Lei de Orçamento Anual. Então é ela que vai dizer, olha, para seguir esse planejamento aqui, passo a passo, ano a ano, você vai ter que fazer o orçamento do ano 1 é assim, do ano 2, do ano 3, do ano 4. Beleza. Afinal de contas, foi para isso que o fulano foi eleito. Né? Tá, mas aí com a LRF, mudou aí e ela teve mais função, a LDO. Quais são? Dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, certo?
estabelecer critérios e formas de limitação de empenho na ocorrência de arrecadação da receita inferior ao esperado, de modo a comprometer as metas de resultado primário e nominal previstas para o exercício, quer dizer, se foi arrecadado menos, né? Vai que o dinheiro não entrou, né? Dispor sobre o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento. Então, é saber se os programas financiados por aquele orçamento estão atingindo os objetivos, né? Se não está tendo perda de recursos. Disciplinar a transferência de recursos entre entidades públicas e privadas, né? Parceria público-privada, né? Tem muita ONG aí recebendo dinheiro, né, para executar alguns serviços, né, algumas atividades correspondentes ao poder público, né? Então a lei de diretrizes orçamentárias vai bater em cima disso, saber se está sendo direitinho. Quantificar o resultado primário a ser obtido com vistas à redução do montante da dívida e estabelecer despesas com juros. Estabelecer limitações à expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. Quer dizer, se você tem despesas de caráter continuado, né, todo mês você tem aquela despesa, o que ele quer? Ele quer limitar a expansão dessas despesas, porque senão daqui a pouco todo o orçamento está comprometido, né? A gente teve aí, a gente está passando por uma crise exatamente por um fator semelhante a esse, né? Foi pego dinheiro emprestado em bancos públicos para financiar um programa social de caráter continuado, né? E, na verdade, o que o governo ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter limitado o programa. Olha, o programa ele é até aqui, ó. E focado no quê? Que as pessoas recebessem esse dinheiro como auxílio, né? E elas se erguessem e saíssem do programa, para dar espaço para outras pessoas. Mas o que o governo preferiu fazer? Ampliar o programa de caráter continuado, quebrando a economia, né? E aí tá essa bagunça que a gente está vivendo. Beleza. Beleza, ó. De acordo com a doutrina, a LDO deve estabelecer parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir a realização das metas e objetivos contemplados no PPA. Tá. Trata-se, portanto, de instrumento que funciona como elo entre o PPA e os orçamentos anuais, como eu falei para vocês, compatibilizando diretrizes do plano à estimativa das disponibilidades de money, certo? Conforme o artigo 35 da DCT, né? Joga no Google que você vai saber o que é DCT. O projeto de lei de diretriz orçamentária será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, até meados de abril, e devolvido para sanção e encerramento no primeiro período da sessão legislativa, final de junho. Esses prazos dizem respeito à União, prevalecendo para estados, federais e municípios que houver disposto em suas constituições e lei orgânica. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela bate a nível federal. A gente usa ela a nível estadual e municipal, certo? Só que o que vai dizer quando você vai entregar a LDO a nível municipal vai ser a lei orgânica, né? Que é a Constituição Municipal, vamos dizer assim, tá? Vamos ver quanto tempo tem rolando aí. Tá, estamos com 19. Tá, até que tá indo legal. Opa, fechou. Volta, meu filho. Cadê? Aqui. Vamos. Opa. Ó, gente, esse barulhinho aí é a minha mulher batendo bife, tá? Então ela tá lá espancando o bife pra eu não quebrar o dente na hora de jantar. Tá, achei. Como eu tô fazendo um concurso aí a nível municipal para a Câmara de Osasco e exigiu essa lei, então eu vou ter que estudar depois a lei orgânica do município de Osasco. Isso é fato. Por isso que eu não vou bater aqui, é isso, porque senão quem vai se ferrar depois sou eu. Beleza.
Tá. Ó, além disso, a LDO estabelece regras gerais substantivas, traça as metas anuais e indica os rumos a serem seguidos e priorizados no decorrer do exercício financeiro, não se detendo em situações específicas ou individuais próprias do orçamento. O seu papel consiste em ajustar as ações de governos previstas no PPA às reais possibilidades de caixa. PPA é o sonho magnânimo. Você quer atingir os objetivos do plano de 4 anos. Só que a LDO, ela vai dizer, olha, você vai ter que puxar um pouquinho aqui e tal, se faltar dinheiro, se não faltar dinheiro, papá, não sei o que e tal. É o que vai dar ali o break do negócio para você fazer a lei de orçamento anual dentro do máximo possível, atingindo o objetivo do PPA no período, só que não sendo utópico, né? Se não tem dinheiro, como é que vai fazer? Beleza, né? Às vezes a arrecadação fiscal cai ou o governo gasta mal. Bom, a lei de diretriz orçamentária tem também o mérito de submeter a soberania popular à definição das prioridades para a aplicação dos recursos, né? Eu vou pular uma parte aqui. Ó. A LRF, por sua vez, ampliou o papel e a importância da LDO, tornando-a ainda um elemento de planejamento para a realização de receitas e controle de despesas, com o objetivo de alcançar e manter o equilíbrio fiscal. Quer dizer, se o cara ficar tentando atingir o PPA no final dos 4 anos de mandato, sem seguir direito ali o molejo da LDO, chega no final do mandato ele quebrou o Estado, né? Bom, vem falar aqui do anexo de metas fiscais da LDO, especialmente a partir tal. Pera aí, gente, ó. Eu não vou bater tanto em cima disso aqui não, porque eu acho que é muito específico. Ó, tem o anexo de riscos fiscais da LDO também, se você quiser você vê, tá? E já expliquei. Pro concursinho que eu vou fazer tá de bom tamanho. O dia que eu for fazer um concurso federal aí para ganhar 20 mil por mês e vai cair essa tranqueira na prova, aí eu destrincho mais, tá? Beleza.